Começa agora mais um podcast da Macro Baby. Esse espaço das gravidinhas, das não gravidinhas, das que já tiveram bebê, de todas as mulheres e famílias, tratarmos de assuntos bem importantes, gente. E hoje é um assunto para que te dê coragem, te dê força. Hoje vamos falar sobre os seus desejos, vamos falar sobre a sua sexualidade. Afinal, a gente vai conversar sobre tópicos bem sensíveis, importantes, sobre a libido da mulher, sobre os hormônios, né? Essa confusão muitas vezes que acontece durante a gravidez. E quem responde às nossas dúvidas no dia de hoje, com muito carinho, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios. Ela era já ginecologista e obstetra antes de ser BBB 2020. Mas depois ela continuou sendo e ela quebrou muitas barreiras, muitos tabus em relação à sexualidade da mulher e continua fazendo isso com muito glamour. Estamos aqui hoje com a Marcela McGowan. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, super feliz de estar aqui, de verdade. A gente que tá feliz de te receber, menina. Eu amo esse assunto, eu amo falar de sexualidade, e especialmente relacionado à maternidade, porque eu sei que a gente finge que não acontece, mas acontece. A gente precisa falar sobre esse tema, né? A mulher tira o foco dela. Tira o foco ela dela. Tira o foco dela. Muita coisa, né, Marcela, envolve, né? Ela tira o foco dela quando ela tá grávida. Sim. Ela tem vergonha, porque agora ali é o bebê. Como assim você vai falar de sexualidade? Exato. Então, existem muitos tabus. E porque é muito legal você estar aqui, Marcela. Porque mesmo antes de participar do BBB, você já falava sobre esses assuntos na internet. Sim. Né? Você derrubou umas barreiras até com a área médica, que eu tô sabendo, né? Que o pessoal ficava meio assim, como assim ela falando disso na internet, na televisão? E depois continuou. Fala um pouquinho pra gente. As pessoas ainda têm muitos tabus em relação a isso? Por que a mulher não pode se envergonhar de falar das questões de sexualidade feminina? Então, pois é, quando eu comecei foi justamente porque quando eu atendi a obstetrícia mesmo, né, pessoal, eu vi que as mulheres traziam dúvidas. Elas traziam? E elas, não, muito pouco, mas algumas traziam no consultório, só que elas não tinham resposta. Os médicos fingiam também que não estavam, sabe, ia pro próximo tópico, pulava aquele assunto e tal. E eu vi que as mulheres tinham muitas dúvidas, das mais básicas, assim, tipo, pode ou não pode, tem risco ou não tem, até as questões que incomodavam elas internamente, tipo, mudança da libido, né, mudança da relação com o próprio corpo. E aí eu falei, olha, aí tem um lugar pra gente olhar e pra gente explorar. E aí comecei a estudar e falar sobre o assunto nas redes. Foi muito positivo, porque eu sinto que falta esses espaços de segurança. Porque a resposta foi imediata, não foi, Marcela? Sim. Assim, quando eu comecei, tinha gente que ficava chocada, mas a maior parte das pessoas ficava muito agradecida. Porque é muito difícil ter lugar de segurança que você fala, cara, aqui eu tenho informação correta sobre o assunto e eu posso perguntar e ninguém vai tratar isso como se fosse um grande tabu, que é o que acontece na sociedade. Então, muitas vezes as mulheres, quando engravidam, ou no pós mesmo, né? Quando se tornam mães em geral, se vem nesse lugar de a sexualidade não me pertence mais. Né? Então, assim, já é difícil falar de sexualidade sendo mulher na nossa sociedade. Quando você vira mãe, quase que entra naquele lugar de tem que ser santa, né? Não tem que falar desse assunto. E aí vira E parece que é uma coisa só do parceiro, né? E aí então vira a sexualidade tá só restrita a ele. Eu não, eu já tô em outro patamar, outro lugar. Não existe isso. E vira um grande conflito, porque tem de um lado as mulheres que estão desejosas e querem muito viver a sua sexualidade. Tem outras que não sentem que esse é o momento de viver a sexualidade, só que se torna algo que fica incomodando lá por trás, né? Porque é algo que você não fala, não tem com quem desabafar. Vem, às vezes, cobrança do parceiro ou da parceira ali. E você começa a se sentir cada vez mais pressionada e mal, e sem saber como lidar com aquela situação. Então é um assunto, assim, muito importante da gente falar. Porque sexualidade é inerente de todo ser humano. Exatamente. Todo mundo tem ela pra se expressar. Seja se você tá vivendo ela agora ou não tá vivendo nesse momento, ela precisa ser tratada com naturalidade. A gente precisa falar, entender o que acontece pra gente naturalizar mesmo. É verdade. E tratar como Marcela, vamos puxar um pouquinho antes da gravidez, tá? Antes da mulher ficar grávida, ela usa muitos métodos contraceptivos. A gente tem bastante gente que não tá grávida ainda, vai se planejar ou está se planejando. Então a gente vai fazer a primeira pergunta pra elas, tá? Tá. Métodos contraceptivos, eles alteram a libido da mulher? Muda alguma coisa?
Tem algum mais indicado? Podem alterar sim, né? Principalmente os métodos que têm hormônio, e a pílula é o mais comum da gente usar hoje em dia, né? Eles são métodos que bloqueiam a nossa produção de hormônio natural. Olha. Então, eles agem, né, bloqueando a nossa produção de hormônio pra você não engravidar, pra você não ovular, na verdade, e não ter a chance de engravidar. Só que nesse processo de bloqueio, você mexe com os seus hormônios internos e você bloqueia também a testosterona que você tem no corpo. Então, a Porque a mulher também tem uma parcela menor que do homem, Sim. mas ela tem. Todo mundo, né, tem testosterona, fabrica testosterona e ela é um hormônio importante na nossa sexualidade, Sim. né? Mas não só isso, o anticoncepcional bloqueia a testosterona, bloqueia o estrogênio e são 2 hormônios muito importantes para nossa sexualidade. Então, especialmente as pílulas podem sim ter um impacto negativo na libido das mulheres. Não é todo mundo que vai ter esse impacto, mas algumas pessoas vão perceber e vale observar. E aí, outros métodos, como os DIUs, tanto os hormonais e não hormonais, são melhores opções, por exemplo, porque eles têm uma ação mais local. Legal. Né? Então, assim, existem métodos que têm impacto menor. Quanto mais hormônio você estiver usando para bloquear, mais chance tem de ter impacto na libido. Então, vale a pena para aquelas pessoas que perceberam que depois do anticoncepcional deu uma caída ali na libido, mudar o anticoncepcional, mudar o método pode ser uma excelente opção. Eu tinha várias pacientes que mudavam, assim, elas saíam às vezes da pílula pro DIU e elas tinham usado pílula às vezes a vida inteira. E aí elas me ligavam desesperadas. Eu nunca senti isso, eu tô desesperada de vontade. Falei, pois bem-vinda ao mundo das pessoas que ovulam, normais, né? que ovulam, exatamente. e o DIU, no momento do ato, sente? Dá pra sentir o DIU? Não dá pra sentir. Teve uma seguidora que perguntou isso. Fica dentro do útero, né? O DIU ele fica localizado totalmente dentro do útero. A gente tem o colo ainda separando. O que fica pra fora é um fiozinho. E dá pra perceber? É perceptível esse fiozinho? Você consegue com o dedo, assim. Na penetração, muito difícil você perceber, porque ele é um fio bem molinho e fica bem lá no fundo, assim. Então, muito difícil ter percepção, assim. Em geral, não sente nada. Se estiver incomodando muito, também é possível cortar totalmente o fio. E aí dá pro médico manejar. Mas, em geral, não se sente nada. E quanto tempo dura esse DIU? Vamos lá. Depende dos modelos, né? A gente tem os DIUs de cobre que podem durar até 10 anos. Olha que maravilha. 10 anos de sossego. E que são super eficazes. Mas se essa mulher, no meio desses 10 anos, ela fala, não, eu quero engravidar agora. Só tirar. Só tirar. O DIU de cobre, complexo. Especificamente, não. Lógico, né? Um procedimento feito no consultório e tal. Isso. Por um profissional de saúde. Mas assim, você tira. E especialmente o de cobre, no seu próximo ciclo, você já vai estar pronta para engravidar. Porque o DIU de cobre, ele age... Ele não muda nada nos seus hormônios. Certo. Então, ele é tipo um corpo estranho ali que tá impedindo os espermatozoides de sobreviver. Então, você tirou ele, próximo ciclo, você já tá vivendo normal. Ah, que muito bom, muito bom. Agora vamos falar para as gravidinhas. Vamos. E as dúvidas desde as mais básicas, tá, Marcela? Porque existem mesmo e elas mandam aqui pra gente também. Claro. Ela pode, durante os 9 meses, né... Ter relação sexual? Como funciona? Pode. Existem alguns casos específicos de contraindicação, que são aquelas mulheres que têm sangramentos, no principalmente início da primeiro da gravidez, ou que estão na metade para o final e com risco de trabalho de parto prematuro. Mas aí vai ser uma indicação do profissional para você, baseado na sua gestação. Quem tem uma gestação normal, não tem problema nenhum ter relação. Pode ter relação em qualquer período da gestação. 9º mês. Pode ter relação. Inclusive, orgasmos ajudam a acelerar o trabalho de parto. Pra quem tá lá, assim, querendo já tirar a criança, já com 9 meses, ela quer mesmo que saia, né? Que nasça, eles podem ajudar, inclusive. Não tem contraindicação, não tem problema, não machuca o bebê. De novo, o bebê fica dentro do útero, dentro de uma bolsa de líquido que fica dentro do útero. Então, assim, mesmo que você tenha penetração, não vai ter acesso ao seu bebê. Ele fica separado, né, isoladinho lá dentro do útero. Então, acho que o sexo na gestação é muito mais uma questão de vontade e conforto, né? Para algumas mulheres, lá no final da gravidez, vai ser desconfortável ter penetração. Porque o corpo mudou, tem um peso ali na pelve. Um grande peso, né? Então, assim, tá inchado, né? Porque a barriga retém muito líquido da onde ela tá para baixo, né? Então, assim, às vezes a vulva, tanto a vagina ficam bem inchadas. Então, pode dificultar um pouco a penetração. Mas daí existem outras práticas, existem outras brincadeiras. Tá liberado. O que quiser fazer, muito desde bom, que não Marcela. tenha uma contraindicação médica por essas situações que eu falei, tá liberado e é saudável que se viva se você tiver vontade. Legal, Marcela. E assim,
a mulher na gravidez. Algumas relatam pra gente que sentem mais vontade, outras relatam que diminui totalmente. É uma questão hormonal, é isso? Também. Na verdade, assim, uma minoria das mulheres relata um aumento expressivo da libido. Tem mulheres que se sentem muito poderosas na gravidez, né? Que tem uma relação muito positiva com o estar gerando uma vida, né? Então, elas se sentem sexys, elas se sentem poderosas, elas se sentem lindas. Mas a maioria das mulheres vai entrar em um outro mood, que infelizmente é o que acontece quase sempre, que tem não só a questão hormonal, de estar toda bagunçada e te deixar ali mais instável, mas também a sua relação com o seu próprio corpo. Né? Então, assim, muitas mulheres vão ganhar peso, muda o seio, muda o corpo. E aí a gente tem uma sociedade que cobra muito, né? Então, muitas mulheres não se sentem bonitas, não se sentem sexys. Tem também essa outra coisa social de associar a maternidade a uma coisa mais sagrada, né? Uma coisa mais pura. Então, as mulheres às vezes entram naquilo tipo... eu não posso mais fazer isso porque agora eu sou mãe, sabe? Então... Mas ela não deixa de ser mulher, né, Marcela? Não deixa de ser mulher. É natural. Esse é o ponto. É natural que isso passe pela nossa cabeça. Sim. Porque é uma sociedade que fala disso pra gente o tempo todo. Mas é bom a gente olhar pra isso com carinho e entender que o teu papel de mãe é um dos braços dos papéis que você vai exercer na sociedade. Sim. E que você também é mulher e também vale a pena olhar com carinho pra essa figura que veio antes desse bebê ou antes dessa maternidade, né? Que é quem é você. Mesmo porque é um momento para a mulher também de estar com ela mesma, relaxar, dela traz benefícios para a autoestima dela. Sim. Quais são os benefícios dela Cara, valorizar a sexualidade dela antes, durante a gravidez, pós-gestação? A sexualidade em si, né? Ela é algo que faz parte do nosso bem-estar. Inclusive, ela é classificada pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares de bem-estar da nossa vida. Porque ela promove vários benefícios de relaxamento, de conexão, de conhecimento do próprio corpo. Sim. Né? O orgasmo libera substâncias de bem-estar, né? Então, assim, tem vários benefícios incríveis para o nosso corpo. Mas, claro, também não tem nada de errado estar em um período da sua vida em que isso não é uma prioridade. Acho que isso é importante também dizer, sabe? Por mais que a gente valorize a sexualidade, eu quero reforçar que as mulheres... E ela tem que se respeitar, ela não tem que se pressionar Total. ou aceitar qualquer tipo de pressão externa. De jeito nenhum. Eu quero que as mulheres entendam que elas têm direito de viver a sexualidade delas, mas isso não é um dever. É diferente. Porque tá tudo bem você ter outro foco nesse momento também, sabe? Tá tudo bem você estar se sentindo mal com várias mudanças. Tá tudo bem você estar perdida nos papéis que você exerce agora. Tá tudo bem estar exausta, sabe? Então tá tudo bem que a sexualidade, ela vai mudar na nossa vida. Ela vai passar por fases em que a gente tá olhando mais pra ela, olhando menos pra ela. E às vezes o pós-maternidade, especialmente, acho que o puerpério ali, é um momento em que talvez não seja o seu foco. E tá tudo bem, sabe? E eu acho que pros casais também... Eu sempre falo isso, né, para as pessoas. Quando você se relaciona com alguém, imagino que, principalmente se você escolher ter um filho, você tá almejando algo a longo prazo com essa pessoa. Exatamente. Então, assim, não tem nenhum problema, alguns meses da vida de vocês, o sexo não ser a prioridade dessa relação. A prioridade, às vezes, agora é a construção em família com um bebê novo, né? Os vínculos que vocês vão formar, é reestruturar essa família e esses papéis novos que vocês encontraram. Então, acho que, assim, o direito de viver a sexualidade é muito precioso, mas o dever não deve existir. Exatamente. Sabe? Nenhum tipo Não de deve. pressão, porque não faz bem para a autoestima dessa mulher, para a vida dela como um todo. Falando ainda sobre o pós-parto, Marcela, importância do resguardo. Existe um período que precisa de um resguardo, né? Tanto numa gestação, num parto que é cesariano ou num parto normal. Fala um pouquinho sobre essa importância. A gente coloca, né, em geral, medicamente falando, 40 dias pós-parto, que é a quarentena que o pessoal fala, que na verdade é um resguardo físico, né? Que é o tempo que o seu útero leva para voltar ao tamanho natural, para fechar ali, né, o canal, para você não ter tantos riscos de infecção. Se você teve uma cesárea, você tem uma cirurgia, né, em recuperação. Claro que esse é um período também variável. Algumas mulheres têm parto normal e em 1, 2 semanas o corpo já restabeleceu. Olha que e elas interessante. já podem viver, se elas quiserem, a sexualidade. Então, é um período médio que se faz, que é o período que a gente entende que o corpo está voltando ao habitual. Mas esses 40 dias é só medicamente falando. Para muitas mulheres, o puerpério vai levar mais tempo. Não fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente. Que importante você falar isso, Marcela. Então, assim... Porque é um momento de muita mudança.
É muita mudança. Ela tá aprendendo a amamentar, ela tá conhecendo... Eu falo que é um momento de todo mundo se conhecer ali, né? O bebê tá se identificando, se conhecendo com a mãe conhecendo o bebê. Ela ensinando a ele a amamentar. Às vezes não é de primeira, às vezes dói. Tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa, novos papéis, uma nova família. Ela às vezes não tá dormindo à noite. Exausta. Várias né? noites. Infelizmente, a gravidez após parto também é um período que marca muito a diferença em casa de quem tá cuidando do serviço de casa e de quem tá cuidando mais do bebê. Às vezes o parceiro tá muito mais descansado, mesmo que ele trabalhe fora, porque você tá tendo privação de sono. Então, assim, esses 40 dias... Você tá em estado de alerta 24 horas quase, né, Marcela? Essa é a impressão que eu tenho. O pós-parto é um período de estresse da nossa vida. Então, assim, estresse na vida significa alerta para o nosso corpo. Ele está basicamente entendendo que está sobrevivendo. Tipo assim, os próximos dias eu vou sobreviver. Então, ele vai usar toda a energia dele para funções básicas, vitais da vida. Então, assim, realmente sobra pouca energia para coisas tipo sexo, lazer, ou outras coisas que você faria habitualmente. Então, assim, eu acho que esses 40 dias, eles são para delimitar uma parte médica, para dizer assim, a partir de agora, seu corpo, fisicamente, você pode ter relação sem ter riscos de infecção. Certo. Mas não quer dizer que alguém está pronta. Isso é muito importante a gente saber. Sabe? E o respeito dentro de casa deve existir, não é, Marcela? Com certeza. Assim, não existe cobrança por sexo. Ninguém deve sexo para outra pessoa. Não importa se você é casada, se você namora. Ninguém deve sexo para outra pessoa. Sexo é uma atividade para ser feita juntos, com busca de intimidade, de compartilhamento. E eu acho que a outra pessoa entender isso é vital para que o relacionamento dê certo. Sabe, é primordial você olhar para uma pessoa e entender que não é o momento de ter essa cobrança agora. Sabe, que aos poucos vocês podem resgatar a intimidade. É saudável que vocês resgatem a conexão, a intimidade. Mas não é o momento de mais uma cobrança. Um pós-parto é um dos momentos da vida da mulher que ela tem menos autonomia sobre a vida dela. Exatamente. Porque assim, eu não consigo decidir muito. Eu basicamente vivo para fazer um outro ser sobreviver. Então, a demanda é dele. A hora que ele quer colo, eu tenho que dar. A hora que ele quer mamar, eu tenho que dar. Então, assim, eu tenho poucos espaços em que eu digo sim ou não na minha vida depois que eu pari. Então, ter alguém que me cobra outra coisa como sexo, de novo, reforçar que eu não tenho autonomia sobre o meu corpo. Então, é muito difícil para as mulheres mesmo. É verdade. Então, assim, respeite, calma. Não é 40 dias e amanhã tem. E aí sabe? que entra a questão da parceria, né? Total. Que aí tem que ser muito forte, né? Tipo, você quer que sua mulher volte a ter libido? Ajude mais ela nos cuidados Porque com o bebê. não perde. Ajude não, né? Faça meses a sua parte. Pós-gestação. Às vezes 1 ano, 2. Às vezes até 2 anos. Até 2 anos. O período médio para as mulheres se sentirem completamente restauradas depois de ter um filho, geralmente é 2 anos. Que é quando a dependência da criança sobre você começa a diminuir um pouco. Que ela já começa a falar, já pedir as coisinhas dela, né? Então, já se se por comunica. 2 anos a coisa ficar um pouco assim, bagunçada, tá tudo bem. calma, paciência. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É hora de fortalecer outros aspectos. Relacionamento tem vários pilares. Sim. Hora de fortalecer outros. Claro, não precisa... Não é assim... não deixem de lado ser um casal. Acho que isso é importante. Os momentos. Ter momentos. Os momentos. Que é tá. diferente de sexo. Exatamente. Né? Mas, tipo, lógico, passou ali aqueles primeiros 60 dias, que é tudo sobre descobrir um bebê. Comecem a recuperar aos poucos. Comecem a ter um dia de jantar, ter sabe, organizar quem tem de rede de apoio, né? Principalmente. Conte com a rede de apoio, não tem problema. Peça um minutinho, peça um dia, uma noite. Sim. Façam coisas de vocês, vejam um filme juntos, conversem sobre coisas que não seja o nenê, sabe? Façam coisas para recuperar o relacionamento. E aí, até quem não é a pessoa que está amamentando, talvez seja legal que essa pessoa seja responsável por criar esses momentos, sabe? Exatamente. Tipo, organiza um jantar, organiza quem vai ficar com o bebê, ou organiza o momento que o bebê tá dormindo, oferece um momento de vocês ali, sem cobrança. Porque isso, as coisas vão voltando naturalmente. Exato. E também não desesperar e achar que é o fim do amor. Sabe? Que falta de sexo quer dizer que acabou o amor. Porque desestrutura, Marcela, muitas vezes. A gente tem dados alarmantes, né? De que famílias se desestruturam nos 2, 3 primeiros anos da pós-chegada do bebê, né? Sim.
Porque as pessoas precisam ter uma mentalidade de que a chegada de um bebê é um novo capítulo do relacionamento. Exato. Sabe? Então você não consegue escrever um novo capítulo com o que você já escreveu antes. Vocês vão ter que entender juntos qual é essa nova realidade. E essa nova realidade tem uma responsabilidade gigante sobre outra vida. Que demanda tempo, demanda atenção. Então, vai diminuir o tempo de qualidade do casal. Não tem jeito. Vai diminuir a expressão, a liberdade de vocês. Mas vai ganhar muitas outras coisas. Muitas, né? Mas precisa ter consciência disso quando tem filho, pra não pensar só vai agregar coisas fofas, só vai agregar um bebê fofinho na vida. Não. Vai trazer um monte de coisas ali e juntos vocês precisam passar por isso. Exatamente. Porque isso é uma família, né? Família é sobre isso. E são momentos juntos. diferentes, né? Que se passa. Acontecem mudanças em cada momento. É aproveitar, né? Aproveitar cada minuto. É a parceria, segurar o bebê enquanto a mãe tá jantando, para ela conseguir comer. Sem dúvida. Né? Uma refeição completa, quente. Eu acho Entre outros detalhes, né? Eu sempre brinco isso, que falo pro pessoal assim, a coisa que mais vai ajudar você a recuperar a sua libido não é você esfregar na sua mulher atrás da pia quando ela tava lavando louça, é você lavar a louça pra ela. Palmas, Marcela! Porque assim, a coisa que você mais pode fazer pra ajudar uma mulher a resgatar o tempo dela de dignidade como pessoa É isso. é fazer a sua parte. Tá, você não tá amamentando, tudo bem. Essa demanda da amamentação, ela é uma demanda maior e às vezes meio única de quem tá amamentando, né? Mas você pode organizar o jantar, você pode fazer o bebê arrotar, você pode intercalar os horários de fralda, sabe? Sim. Isso tudo é importante e é o que vai ajudar como casal a vencer esse momento que é mais desafiador pro relacionamento, assim. E Marcela, agora falando como um todo, gravidinhas, não gravidinhas, todas as mulheres, né? O papel da parceira, do parceiro, quando ajuda na autoestima dessa mulher. Porque muitas vezes se associa, né, a sexualidade feminina a preliminares é o suficiente. Mas um carinho durante o dia, uma conversa, outros tipos de atitude durante o dia ajudam a libido dessa mulher? Sem dúvidas. Existe uma especialista em libido que eu sou muito fã, que ela fala que a preliminar começa quando acabou o último sexo. Então, se acabou o último sexo, você já tá vivendo a preliminar. Porque a preliminar não é o que a gente coloca, não são práticas sexuais além da penetração, que a gente tem essa ideia, né? Preliminar é tudo que você faz antes de acontecer o próximo encontro sexual de vocês. Então, assim, claro, não existe você ter um dia inteiro tratando a pessoa de qualquer jeito e esperar que ela vire um botãozinho à noite e sinta desejo por você. Né? O desejo, Por ele mais é que ela algo... te ame. Por mais que ela te ame. Porque, assim, o desejo é algo para ser alimentado. Exato. Né? Você não deseja algo que não te faz bem, que você não quer. Então, assim, algumas coisas são importantes. O sexo ser bom, ser um sexo pensado para agradar os dois é muito importante. Porque, assim, você só vai querer algo que seja gostoso, né? Seu corpo não vai ficar tipo, ai, nossa, que vontade daquilo que eu não sinto nada de bom. Que me dói, que sei lá. Exatamente. E além disso, você precisa nutrir isso durante o dia, né? O desejo, ele é algo para ser nutrido mesmo. A gente não existe esse botão interruptor aí que você liga e desliga o desejo a qualquer momento, né? Principalmente para as mulheres. Funciona diferente pra gente. A gente associa muito ao afeto, à autoestima, como você falou. Então, assim, ser mulher na sociedade já é ter a sua autoestima colocada em prova o tempo todo. Exatamente. Porque é um monte de cobrança, né? Estética e tal. Então, assim, você ter alguém que nutre a sua autoestima, que te elogia, que te faz sentir bem, que te faz sentir segura, amada, né? Respeitada, que você tem os seus limites respeitados, a melhor fogueira que você pode ter para um relacionamento, né? A melhor coisa que você pode ter é você tentar uma aproximação com uma pessoa quando ela tá se sentindo muito bem. Ela tá muito mais aberta a receber qualquer estímulo, a qualquer carinho, a qualquer troca, do que se você estiver reativa. Sim. Porque você não tá se sentindo bem. Então, assim, com certeza, preliminar é uma coisa de dia inteiro, sabe? É algo que... E não tem que entrar nesse lugar de, nossa, mas o dia inteiro eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer o básico, que é nutrir essa pessoa que você ama, deixar ela se sentindo bem, deixar ela se sentindo amada, deixar ela se sentindo segura, deixar ela se sentindo linda. E você vai fazendo isso com pequenas atitudes no dia, né? E se já existe uma relação de um tempo, você já sabe quais são, o que a outra pessoa gosta, se é um jantar, se é uma... Ai, trouxe alguma coisa pra você. Exato. Ou se é uma conversa. Exato. Né? Ou se... Enfim, é uma série. Vamos assistir juntos aqui essa série que tem 20 minutinhos, que tem meia hora.
cada um vai se conhecendo. Isso a gente ganha muito com a intimidade, né? Exatamente. Essa capacidade de saber mais como agradar o outro. Só que a gente perde uma coisa que a gente faz no começo do relacionamento, que é o investimento. Exatamente. Então, no começo, a gente faz date, aí a gente se arruma, aí a gente separa um tempo na agenda, aí a gente faz tudo. E depois, com o tempo, a gente vai perdendo isso. E resgatar isso é muito importante. Sim. Né? Por que eu não tenho um date com o meu marido ou com a minha mulher? Tipo, por que não? Sabe, por que eu não me visto, programo, tiro um tempo na minha agenda? Isso é outro ponto muito importante da gente falar. Depois que você tem filhos, a espontaneidade do sexo vai diminuir muito. Então, assim, aquela coisa que acontecia em qualquer momento do dia, em qualquer lugar da casa, não vai mais acontecer, porque tem um serzinho circulando pela casa. pela casa ali a qualquer momento. Então, assim, e vocês têm outras demandas e o dia fica cheio. Então, se você não agendar momentos mesmo, pode ser que o sexo acabe dentro do relacionamento. Então, não é agendar, tipo, 9h30, sexta-feira, a gente vai começar a fazer sexo. Não. Mas é date. Tipo, a gente tem um dia da semana pra jantar, pra ficar juntos. Sim. Ou o momento do nosso dia, quando o bebê dormiu, é sem celular. É 1 hora que a gente vai ficar juntos sem celular. Sabe assim? Então, tipo, ter essa rotina de ter horários para dedicar ao outro é importante. E não é um erro. E os casais, às vezes, ficam, nossa, mas se é assim, tipo, não presta. Porque é aquela coisa do começo, né? Aquele fogo lá do começo, aquela coisa que vem do nada, que vai acabando nos relacionamentos. E a gente vai mudando com o passar dos anos, gente. Olha, a pessoa que é hoje de 30 já não é ir longe de ser a que era com 18 anos de idade. Muda o relacionamento, muda o tempo, muda as responsabilidades que vocês compartilham. Exatamente. Então, assim, os objetivos, meta, tudo. Eu falo para as pessoas, se você puder aprender uma coisa sobre sexualidade na vida de vocês, é romper com esse mito da espontaneidade. Porque isso só funciona no começo de relacionamento. Isso não funciona a longo prazo. Então, assim... E não quer dizer que vai ser ruim, certo? Nenhum. As coisas só mudam de lugar. Elas mudam. Exato. Porque as coisas mudam. Assim como tudo na vida vai se adaptando. Mas tudo pode ser leve, prazeroso, interessante, enfim. Não é isso. Não é tipo, nossa, então não tem mais espontaneidade. Não é isso. Ela pode vir em alguns momentos. Mas se você ficar só esperando ela, talvez as coisas não aconteçam. Porque você precisa se dedicar à vida sexual de vocês. Quando você é um casal a longo prazo, especialmente com filho, isso precisa ser uma prioridade. Vocês precisam ter um espaço da vida em que eu olho pra isso. Então, assim, se eu, é igual, sei lá, se eu me propor a fazer exercício físico, eu preciso me dedicar a isso. E eu preciso à sexualidade também. Porque ela demanda física, emocionalmente, psiquicamente. Então, se eu não separar um tempo pra isso, isso não vai acontecer espontaneamente. E aí eu me frustro, porque não acontece. Só que o caminho não é esse. E às vezes o casal vai se distanciando. Sim. Vai esfriando, vai ficando chato, enfim. Vai. Mas falando sobre essas mudanças, Marcela, a libido da mulher, essa situação toda, e até hormonalmente falando, ao longo da vida dessa mulher, muda. Muito. Após os 30 anos de idade, após um pós-parto. Fala um pouquinho sobre esse ciclo, como funciona? A gente já muda mensalmente, né? É verdade. É verdade. Quem não usa método contraceptivo sabe que a ovulação se é uma mulher, na menstruação se é outra, né? São pessoas, assim, muito diferentes em relação à libido, né? E muda muito ao longo da vida. Acho que a gente tem 2 momentos bem marcantes, assim, né? Que é o pós-parto, com certeza. A amamentação, ela libera um dos hormônios mais anti-tesão do mundo, que é a prolactina. Que ela é excelente para fazer leite, mas não tão bom assim para você querer fazer sexo, né? Basicamente, assim, antropologicamente, o que o seu corpo tá dizendo é: tá na hora da gente cuidar desse bebê aqui. Não é hora de você fazer outro bebê agora. A gente precisa cuidar deste bebê aqui. Porque o nosso corpo não sabe que existe método contraceptivo. Não sabe que existe. Então, basicamente, ele tá liberando o que é preciso para você manter a vida daquele nenê. E não pensar em fazer outro nenê nesse momento. E a menopausa também é um grande momento de mudanças, né? Então, quando chega a menopausa, a gente tem também uma parada na produção. É como se a gente usasse o anticoncepcional. A gente para de produzir os nossos hormônios. E isso tem um impacto bem grande na libido. Tem um impacto grande até na lubrificação que a gente tem. Então, são 2 grandes momentos. Acho que os principais que as mulheres vão sentir assim na vida delas são esses 2. Certo. Que são reversíveis, né? O da gravidez vai melhorar com o tempo sozinho, né? A gente consegue ativar outros fatores que não o hormônio, porque a libido ela não é só sobre o hormônio, né? Ela é sobre várias coisas, né? Tipo,
A mulher é um universo, né? O corpo dela. O quão bem eu tô psicologicamente, Sim. o quanto eu tô me sentindo bem. Porque às vezes eu tô com o hormônio meio abaladinho, mas tô me sentindo uma gata amamentando, maravilhosa. Então eu fico com tesão. E às vezes, não, eu tô me sentindo péssima, meu hormônio tá ótimo, mas tô me sentindo feia, péssima. acabada, não sei o quê. Não tem tesão. Então, assim, ativar outros fatores é importante. E na menopausa, se for possível, existem vários tipos de reposição hormonal e várias outras coisas naturais que você pode fazer também para dar um up Uma nessa ajuda. fase, sim. Marcelo, eu vou trazer um cenário aqui. E aí você busca das suas experiências clínicas, na TV, na internet, do pessoal que você conversa. Geralmente, as mulheres expatriadas, elas mudam totalmente a vida delas. Primeiro, elas perdem rede de apoio. Sim. Muitas delas vêm com filhos. E se veem sozinhas num país diferente, com uma cultura diferente, tudo diferente. Muitas vezes, essa mulher ela precisa trabalhar e... Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é muito comum a ajuda em casa, né? Podemos dizer, né, uma empregada, alguma coisa assim. Então, essa mulher, essa esposo, também cuidando da casa, das crianças, todas as demandas. As demandas imigratórias, que não são poucas, que são burocráticas, são demoradas, são estressantes. Uma mulher que vive nesse cenário que eu posso dizer que é quase que de guerra... Quase que de guerra, né? Altera muita coisa em relação aos hormônios, ao emocional, influencia também nessa questão do desejo da mulher? Muito, muito, muito. Assim, hoje em dia, a gente tem as pesquisas mostram que o principal fator que impacta no desejo, na libido, a gente sempre acha que é o hormônio, né? Mas ele tá em 7º lugar na lista. Quê? 7º lugar? 7º lugar de fatores que influenciam a nossa libido. O primeiro lugar é estresse. O estresse, ele é aquilo que a gente falou. O estresse, antigamente, né, quando a gente era das cavernas, aí vamos dizer assim, o estresse, ele era tipo assim, o que é o estresse? O corpo entendendo que eu preciso sobreviver. Então, o nosso estresse era, sei lá, fugir do leão, né, fugir na mata. Então, o estresse, que depois que eu fugi, ele acabava. A gente completava o ciclo, ele passava, tava tudo bem. Hoje, a gente vive uma situação diferente de estresse, que é o estresse crônico. Sim. Não há um estresse com um dia para acabar. A gente vive alguns estresses esporádicos agudos, né? Que é alguma coisa que aconteceu no dia. Mas a gente vive um estresse crônico, né? Tipo, todos os dias eu vivo situações de estresse. E quem tá passando por isso também vive situações de estresse crônicas. Mediante esse quadro, o meu corpo está priorizando sobrevivência. Ele não sabe se eu tô fugindo de um leão ou se eu tô com um problema burocrático. Ele só sabe que eu estou liberando um monte de cortisol e que ele precisa sobreviver. Sim. Quando ele precisa sobreviver, o que ele faz? Eu vou priorizar a função vital. Então, eu preciso que chegue sangue no coração, que eu gaste energia para me locomover, para correr se eu precisar, né, para as minhas glândulas funcionarem. Eu não priorizo outras coisas. Então, a gente acaba muito com a libido, porque tá longe de seu corpo achar que sexo é uma prioridade para você. Tudo que ele não quer que você reproduza nesse momento, né? Socorro, a gente tá fugindo do leão, você não pode ter um neném agora. Exatamente. Né? Então, assim, o estresse, ele é algo muito crônico e que impacta muito negativamente na vida. Todo mundo na nossa sociedade praticamente está exposto a algum nível de estresse crônico, mas com certeza tem situações que são muito mais estressoras, que é o que você disse, né? Os filhos já são estressores, né? Estar em um país diferente já é um fator estressor. Tudo isso junto, o medo, né, a questão imigratória, a ansiedade que isso gera, né, de tipo, vai dar certo, não vai dar certo. Então, tudo isso tem um grande impacto na nossa libido. E aí, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir resolver a curto prazo. Né? Então, como que a gente consegue recuperar a nossa libido? Tentando fazer o ciclo do estresse completar um pouco, pelo menos durante o dia. Como? Achando alguma coisa que me alivie. Seja um banho que eu tiro por dia para tomar um pouquinho mais demorado, para ver se eu completo naquele dia o ciclo do meu... Mesmo que no dia seguinte eu vou viver de novo, eu tento naquele dia completar. Eu medito, né, se eu tiver algum tempinho, ou eu faço algum exercício físico. Tentar completar esse ciclo de alguma maneira é bem importante, porque ajuda você a vencer e dá para o seu corpo a sensação, por um dia pelo menos, de que você não tá sob tanto estresse, assim. São coisas que ajudam, né? Até coisas básicas. Às vezes é chorar. Às vezes é dar um berro. Então chora, grita. Mas, sabe, deixar essa tensão passar um pouco todos os dias. O mundo ideal seria fazer algum exercício físico. A gente sabe que ele é o principal colaborador pra gente lidar com o estresse crônico, né? Então, uma caminhadinha, uma corridinha, alguma coisa. Mas, às vezes, a gente não consegue nem isso na agenda.
Então, se você conseguir um banho, um momento seu, assim, para meditar, ouvir alguma coisa que você gosta, já vai te ajudando a lidar. E aí Legal. são fases da vida. A gente vai entendendo o que são prioridades em cada fase, né? E respeitando cada fase, seus limites, tudo. E sem desesperar. Sempre É. falo para as pessoas, baixa libido não precisa ser um motivo de desespero na nossa vida. Sim. Só de atenção. Só de, tipo, não vou deixar isso perdurar também, porque esse Aham. sexo é importante para mim, eu vou olhar. Mas assim, não preciso desesperar. Não é o fim da vida, não é o fim do relacionamento, Sim. sabe? Nada disso. É fase. Tá tudo bem. Uma fase. É uma fase. Toda fase passa, né? É Então isso. tá tudo bem. Marcela, depressão. Muitas mulheres. Hoje é cada vez maior, assim, os números de mulheres ansiosas, com, né, crises de ansiedade, às vezes crises de pânico, e também depressivas. Né? Então, quais as dicas que você deixa para essas mulheres? Porque isso também afeta, certo? Muito. Tá ali nos itens? Tá ali nos principais Ah, também. imaginei. Saúde mental entra como um dos grandes fatores de impacto na libido também. Antes dos hormônios, inclusive. Porque a gente também vive uma sociedade cronicamente, né, com questões crônicas de saúde mental. A depressão, ele é um quadro em que, de maneira muito simplista, você não tem muita vontade de nada, né? Nada. Então, tudo fica mais ou menos, mais blé, assim, na vida, né? Então, o sexo é a mesma coisa. A ansiedade é diferente, mas nada está bom neste momento. Eu sempre estou antecipando o próximo, eu sempre estou incomodada com o que está acontecendo. Então, dificilmente você relaxa e curte alguma coisa como o sexo, ou consegue entender o sexo como um momento da sua agenda que faz sentido ali. Então, são duas coisas que têm grandes impactos. E, infelizmente, também as medicações para controle podem ter impacto. E afetam. Podem impactar. Digo isso não para desestimular ninguém a tomar a medicação, porque com certeza ter depressão prejudica muito mais do que tomar a medicação, mas para você ficar atento e conversar com um profissional também que te acompanha, porque existem maneiras de manejar as medicações, né, doses ou novas medicações para ter menos impacto na sua vida sexual. Não tem muito o que ser feito, né? No quadro da depressão, você tem que tratar. E a prioridade vai ser sua saúde mental. E assim Sim. que você recuperar, você vai fortalecendo outros âmbitos da sua vida para recuperar a sua sexualidade. Sim. Né? Na ansiedade, a gente até consegue manejar com algumas coisas. Por exemplo, meditação, né? Mesmo que você use... Muito bom. Então, assim, meditar. Tem uma prática que é mindfulness, deve ser... Acho que aqui as pessoas até têm mais contato com isso do que no Brasil. Tem mesmo. Mas que é essa coisa de estar presente. Então, treinar, né? O mindfulness. Que você consegue encontrar livros, áudios, coisas que te ajudem para conseguir trazer mais presença ali para o sexo, né? Para aquele momento e você conseguir desfrutar daquela situação. São algumas dicas que eu acho que ajudam a gente a driblar um pouco essas questões. E é isso. De novo, momentos que talvez o foco agora seja saúde mental e em breve vai ser sexualidade. E eu falo que, assim, a libido, a gente trata ela como uma pizza. Sim. Que são 8 fatores principais ali, vários fatores que influenciam nela. Então, se um tá negativo, vamos fortalecer outros. Então, quais outros podem ser? Minha saúde física, então exercício físico. Dessa pizza, como é que ela é formada? Fala pra gente, já fiquei curiosa. A pizza tem saúde mental, saúde física, relacionamento. Então, o quão bom é esse relacionamento também, né? Sim. Porque, sexo não salva relacionamento. O contrário, relacionamento que Nem salva... filho. Nem filho salva nem filho. relacionamento. É o relacionamento que salva sexo. Então, isso é Exato. bem relacionado. Autoestima, a questão... Peraí, deixa eu não me perder aqui. Tabus e crenças que a gente tem em relação ao sexo. As coisas mais entra. limitantes, Porque assim. é verdade, é bem... Entram muito. Principalmente questões religiosas, às vezes, entram muito. Fases da vida, que aí entra a maternidade, né? Entra a menopausa, momentos que a gente está vivendo específicos da nossa vida. Relacionamento, autoestima, saúde mental, saúde física, fases da vida, qualidade do sexo, que é o que a gente estava falando. Então, é um fator bem legal de a gente melhorar, porque Sim. se eu não tô com a saúde mental em dia, mas eu melhoro muito essa qualidade aqui, eu até vou querer mais, né? E a questão hormonal entra aqui também. Marcela, agora com seus parceiros e parceiras da medicina, qual o papel dos médicos, né, que acompanham essa mulher, essa grávida, essa mulher que teve já o seu bebê? Então, a mulher, ela precisa confiar no seu médico para começar, né? Ela não pode ter vergonha de falar de algumas questões com ele, né? Sim. Mas e o papel desse profissional?
Sem dúvidas, eu acho que qualquer profissional que lide com mulheres, especialmente nesse momento de tanta vulnerabilidade, precisa entender duas coisas. Primeiro, estudar um pouco o que é ser uma mulher na nossa sociedade. Ter esse olhar. Mesmo que você não seja uma mulher, tipo, o que é ser mulher? Porque Sim. isso tem um impacto muito grande. Muito diferente, sabe? Você ser mãe na nossa sociedade é um papel muito complexo, muito difícil. Então, ter essa empatia de entender um pouco do que as mulheres vivem é essencial no seu atendimento. Não adianta você olhar só para a parte médica. Essa mulher vai ter... Metade das coisas, pelo menos, que acontecerem com ela não tem nada a ver com biologia. Mais da metade. Tem a ver com o que emocional. ela vive emocionalmente, psicologicamente, socialmente, durante uma gravidez, no pós-parto. E ter abertura para falar de sexualidade. Né? A gente precisa dar abertura para os nossos pacientes se sentirem confortáveis em tirar essas dúvidas e esclarecer para eles sem julgo moral, sem tabus que a gente tenha, tipo, estudar a sexualidade, entender como eu comunico ela sem os meus valores morais é muito importante também. Porque não importa uma coisa, outra coisa, né? Não importa qual é a minha crença, Exato. Qual é o meu julgo de valor, tipo, essa pessoa, eu vou te dar informações técnicas, né? Vou te dar informações médicas, vou te dar informações importantes para você viver a sua vida sexual. O que eu acho sobre isso não importa pro... É da porta do consultório para fora, Aí né? você vive na sua vida íntima, né? Então, acho que isso é Exato. bem importante. Então, eu diria essas duas coisas. Abertura para falar de sexualidade, antes, durante, pós. Qualquer momento que você está cuidando da mulher nessa vida, da vida dela. E entendam e estudem um pouco sobre o que é ser uma mulher, sabe? Escutem na mulheres sociedade. para entender o que é esse outro lado que não é biológico. Porque eu te garanto, assim, de quando eu comecei a atender no consultório, que 80% das pessoas que vinham para mim não tinham nada biológico. Em relação à sexualidade. 80%! Não tinha hormônio para repor, não tinham nada para ver. Elas tinham todos esses outros fatores. A falta de informação sobre o assunto, uma qualidade de sexo ruim, muitos tabus em relação à sexualidade, falta de conhecimento do próprio corpo. Então, nem sabia como que era ter prazer. Então, assim, a maioria eu resolvia educando, né? E situando elas na sociedade sobre como é ser mulher. E a minoria tinha que tratar com alguma coisa. Então, acho que é muito importante que os profissionais tenham esse olhar. Sim. Saúde, ela abrange pilares que não é só o físico. Ele é mental, ele é espiritual, ele é social, Exato. ele é psicológico, né? E a gente precisa ter esse olhar quando E tá o papel tratando. da mulher é buscar informação, certo? Sem vergonha, sem medo, sem tabu, sem nada disso. Informe-se, conversem com outras mulheres. Isso é tão importante, sabe? Assim, Ai, essa troca, né? Sim. Ajuda as mulheres. Muito. Porque às vezes a gente se sente... Quando a gente tem um problema sexual, a gente se sente quebrada, É isolada, verdade. errada. Porque eu não sei que outras pessoas passam a mesma coisa, o que é comum. Então, quando eu começo a conversar, eu começo a ter uma rede Sim. de troca, isso é tão bom, fortalece tanto, porque você não só se sente normal e pertencente àquele meio, como vocês conseguem juntas achar soluções. Isso funcionou pra mim, isso não funcionou pra mim, isso eu fiz, isso eu não fiz, sabe? Às vezes você vai ouvir uma coisa e vai ser super legal, tipo, eu e meu marido fizemos tal coisa e funcionou e foi super legal. Sim. Então, assim, ter uma rede de troca é muito legal, quando possível, assim, honesta, sabe? Não Sim. aquela coisa do falo da minha vida só das partes boas, não. Tipo, De verdade, é né? difícil. Troca, de Eu não verdade. queria saber dele por tanto tempo. Porque é isso que é a realidade na maior parte dos casos e tá tudo bem, sabe? E é preciso sentir que tá tudo bem. Muito bom. Marcela, um último recado para as mamães e não mamães, as mulheres que estão acompanhando essa nossa conversa hoje. Eu acho que meu recado que é para todas as mulheres é conheçam seus corpos também, sabe? O que funciona para vocês no prazer e entendam que o sexo na vida de vocês jamais deve estar num lugar de servir outra pessoa, mas sim de compartilhar. Quando você começa a ir para sua sexualidade nesse lugar de eu sinto prazer e eu compartilho o prazer, ela vai ficar muito mais satisfatória em qualquer fase da sua vida. E respeitem seus momentos, tá? Tudo bem não ser prioridade sexo em algumas fases da vida e não tem nada de errado com você, se isso estiver acontecendo. Marcela, adoramos essa conversa. Eu amei também. Já queremos você voltando aqui. Queremos a Lu aqui também, pra gente ter uma nova conversa com Vamos. vocês. Quem sabe em breve a gente vai fazer nosso enxoval aqui, né? Ai, vai ser uma alegria muito grande. Estão gostando de Orlando? Muito, amando. Aham. Parabéns pelo pedido de casamento, foi lindo. A gente Obrigada. foi acompanhando. E muito obrigada mais uma vez, tá? Por Obrigada, esclarecer as dúvidas da família Macrobaby aqui.
Foi um prazer, espero que tenha sido muito produtivo e que tenha ajudado muitas mamães tentantes por aí. Com certeza. Gente, olha, outras dúvidas que você tenha sobre esse assunto, você pode mandar pra gente, a gente manda pra Má, tá bom, gente? Ou acompanha isso, a Má, porque ela é genital influencer também. Então, e outros assuntos que você tenha, gente, tá? Sobre gravidez, sobre a vida da mulher, sobre autoestima. Mande pra gente para outras entrevistas, outras conversas aqui que vão ser ótimas para você e para sua família. Conversamos hoje sobre a sexualidade da mulher antes, durante e pós-gestação com a genital influencer, médica, ginecologista e obstetra, a doutora Marcela McGowan, ex-fada do BBB 2020. Tinha que falar, Marcela. E fiquem sempre junto com a gente aqui, acompanhando todos esses assuntos bem importantes. E precisando de qualquer orientação sobre os cuidados com o bebê, já sabe onde é o seu espaço. É aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.